Muito boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, de acordo com o fuso horário que nos estão a ouvir. É com grande prazer e honra estar aqui neste Dia Mundial da Motricidade Orofacial, com uma presença que, sem dúvida, a nossa palestrante não precisa de grandes apresentações, é uma referência a nível internacional. É com muito gosto que hoje os recebemos aqui. Vamos ter nos próximos 45 minutos aqui um webinar dedicado ao tema deste ano, ou seja, o impacto do freio lingual, desculpem, o impacto da língua presa na respiração, alimentação e fala, como o terapeuta da fala pode ajudar. Segue-se uma pequenina apresentação daquilo que vamos falar e depois teremos cerca de 30 minutos aqui umas questões, uma conversa entre amigas, como eu costumo dizer, essencialmente, e depois estejam à vontade, teremos mais ou menos 5, 10 minutinhos para algumas questões que vos possam surgir e que possam ser clarificadas. Ia-vos pedir para durante a apresentação não terem o microfone ligado, pode ser? Se possível, terem efetivamente a câmara ligada, que é sempre bom vermos caras conhecidas do outro lado. Este webinar irá ficar disponível a partir da manhã no canal do Instituto EPAP. Então, de uma forma assim muito rápida, que querem ouvir, não é a mim que me querem ouvir certamente, é a professora Roberta Martinelli, como é que surgiu este Dia Mundial da Motricidade Orofacial? Corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate, Roberta, de um conjunto de terapeutas, logopedas e terapeutas da fala, dos vários cantos do mundo, nomeadamente do Peru, do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, de Portugal, de Chile, Argentina, Espanha e Colômbia, dedicados e apaixonados a esta área da motricidade, investigadores que dedicaram parte da sua vida à motricidade orofacial e que constituíram a partir deste dia a homenagem à referência internacional, a professora doutora Irene Marchesas, constituíram assim uma forma, um documento onde se celebra aqui este dia tão especial, o dia, neste caso, Mundial da Motricidade Orofacial. Ou seja, em homenagem ao seu aniversário, deixamos aqui um beijinho de parabéns e é ela a nossa grande mentora. Muito obrigada por ter desbravado caminhos e fazer o que nós somos hoje em termos de logopedia, de terapia da fala e de fonoaudiologia. A nossa palestrante de hoje não poderia ser, neste caso, eleita de outra forma, escolha de outra forma, pelo seu vasto currículo, sem dúvida criadora do teste da linguinha, atualmente lei na República Federativa do Brasil, graduada em fonoaudiologia, especializada em motricidade orofacial, mestre e doutorado em ciências, fonoaudióloga clínica, professora, pesquisadora, palestrante, revisora de muitos capítulos e também ela elaboradora de vários capítulos de livros, coordenadora do setor de avaliação do freno lingual do Hospital de Santa Teresinha, coordenadora do Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia de 2020 a 2022, representante no Brasil no International Committee on Frenal Inspection nos Estados Unidos, sócia fundadora da Abram, que logo a seguir vai sair daqui a correr para fazer uma live, presidente da Academia Latino-Americana de Freio Lingual e, recentemente, coordenadora da especialização em freio de língua no Instituto EPAP. De forma muito sucinta, foi um desafio que foi lançado à professora doutora Roberta Martinelli. Iremos arrancar a 5 de abril com a sua presença cá, ou seja, um presencial de 8 horas, e depois mensalmente iremos ter um encontro de 8 horas com professores de renome a nível, neste caso, do Brasil, mas com renome internacional. Deixo-vos assim muito sucintamente um plano de estudos que foi cuidadosamente elaborado pela professora doutora Roberta Martinelli, com uma visão muito abrangente de todas as áreas que, ligadas nomeadamente à medicina, à parte da pediatria, à parte de consultoria, de odontologia, todas as áreas e as funções orais que nós sabemos têm impacto a questão das alterações do freio, da anquiglosia. Poderão consultar toda a informação disponível no Instituto EPAP, e o grupo, assim como o grupo de docentes que a doutora Roberta Martinello, com muito carinho e muito gosto, teve o seu dedo cuidadosamente a selecionar para que toda esta informação possa constituir os primeiros terapeutas da fala especialistas em Portugal. Posto isto, quero agradecer à doutora Roberta. Antes de irmos para a live, iremos constituir aqui o nosso primeiro webinar. Pensando um bocadinho nestes aspectos, que é o primeiro desafio que eu lanço, pensando um bocadinho neste impacto que este ano tem estado a falar, eu vou passar aqui um bocadinho atrás, sobre a respiração, alimentação e fala, como é que o terapeuta da fala pode ajudar, na sua opinião,
quais são os conhecimentos, qual é a rede de conhecimento e de apoio e de profissionais que um terapeuta da fala precisa para se iniciar nesta área. Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. Não sei o fuso de cada um. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Não sei quem. Tentar desligar a Vamos pessoa. ver. Isso. Acho que agora foi. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E é um prazer grande estar aqui. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos com a doutora Irene Marquesan. Na verdade, quem me despertou para a paixão do freio lingual foi a doutora Irene. No Brasil, ela foi pioneira nas pesquisas com freno lingual, com freio lingual. Mas ela atendia crianças maiores e adultos e via o impacto disso na fala, né? E eu trabalhava com crianças menores e com bebês. E aí um dia eu cheguei e disse para ela assim, Irene, vamos tentar fazer o diagnóstico o mais cedo possível dessas alterações, né? E ela disse, claro, você vai entrar no seu mestrado e descobrir se é possível. E aí, então, foi que tudo começou nas questões dos bebês, né? Então, acho que ela tem o dia merecido, dia 17 de fevereiro, que é o dia do aniversário da doutora Irene, foi escolhido com muito carinho, pelo mérito não só nas questões do freio lingual, mas de toda a motricidade orofacial. E aí eu já esqueci a pergunta que você fez para mim, tá, Tânia? Então faz de novo. Ah, o conhecimento, lembrei. O conhecimento Exato. que deve ter. Conhecimento, rede de apoio para trabalhar nesta área, porque o freio, de repente, nós atingimos aqui um boom, não é? Temos muitos profissionais a mexer efetivamente nestas questões. Posso lhe dizer que uma grande percentagem das pessoas que estão aqui hoje connosco são da área da enfermagem, também temos pessoas, colegas fisioterapeutas, possivelmente também consultoras de amamentação, porque tem sido, sem dúvida, uma área da saúde que tem tido um crescente exponencial nos últimos meses, efetivamente, sobretudo com estas questões da amamentação, da pandemia, e sobretudo porque se focam muito na questão do freio. Eu lembro da Roberta dizer que, porque não pode ser só a amamentação, que são só 6 meses, e o resto da vida, não é? Por isso, que conhecimentos é que um terapeuta da fala deverá ter, que rede de apoio é que deve ter para se iniciar, ou quem já está nesta área, repensar um bocadinho a sua forma de trabalhar. É, eu sempre digo, quem me escuta sabe que eu falo que tem que saber de anatomofisiologia da língua, porque ela é a base de tudo. Algumas pessoas, Tânia, dão funções para o freio lingual que não existe. O freio lingual não tem função. Quem tem função é a língua, né? Então, a gente tem que saber da anatomia da língua, a gente tem que saber da fisiologia da língua, da musculatura da língua, e saber que é uma musculatura diferente do resto do nosso corpo. Então, se temos fisioterapeutas aqui, a língua não funciona igual à musculatura do resto do nosso corpo, né? Ela tem uma característica específica que compartimentos, cada músculo tem compartimentos neuromusculares que permitem à língua fazer deformações que o resto da musculatura do corpo não permite, né? Então, nós temos especificidades na língua que têm que ser entendidas. É por isso que eu digo, eu não sei como é em outros lugares, mas aqui no Brasil é a área da motricidade orofacial que trabalha com isso. Nós temos respaldo na lei, né? Nós trabalhamos com as funções orofaciais, sucção, deglutição, mastigação e fala. O que eu penso não é simplesmente manipular,
mas saber a biomecânica de cada função, né? E quem sabe das funções e quem estuda as funções, aqui no Brasil, são os fonoaudiólogos ou terapeutas da fala ou logopedas, se tiver alguém da Espanha. Então, assim, será que eu sei identificar se existe, por exemplo, uma penetrância laríngea ou não, enquanto o bebê está sugando? Será que existiu uma penetrância laríngea? Será que eu sei ver? Porque isso faz parte da sucção e deglutição do bebê também. Por isso que eu digo que não é só ver o bebê mamar, é ver como ele está mamando. Não é ver se fala, é ver como fala. E assim todas as funções orofaciais. Então, eu acho imprescindível o terapeuta da fala em todo este processo. Mas ele sozinho faz tudo? Não. A gente vai precisar ter uma rede aí. Então, em alguns casos, a gente precisa sim do médico, do odontólogo, do osteopata, do fisioterapeuta, do enfermeiro. E eu digo que muitas vezes nós não vamos ter toda essa rede. E aí nós não vamos trabalhar porque não tem essa rede? Não. Tem situações que a gente consegue fazer sim. E nem todos os bebês vão precisar de tudo. E nem todos os pacientes maiores vão precisar de tudo. É a gente saber e trabalhar em transdisciplinariedade. Então, o que é a transdisciplinaridade? Eu saber o que o outro faz, mas não eu fazer o que o outro faz. Eu saber o que ele pode fazer naquele caso. Esse é o objetivo da transdisciplinariedade. Então, eu penso que todos são importantes, porém, o terapeuta da fala é fundamental. Eu penso assim, porque nós trabalhamos com as funções, não tem como desvincular isso. E nós somos insubstituíveis, porém não trabalhamos sozinhos, né? Precisamos aí de outros profissionais muitas vezes. Respondi, Tânia? Claro que sim. Pegando um bocadinho naquilo que estávamos a dizer, este impacto, não é? A escolha do tema deste ano, passo também a explicar que a criação do logotipo se deve ao diretor do Instituto EPAP, junto com o Instituto Cefac, ou seja, esse logotipo bonito, maravilhoso que temos aqui, com este coração, temos a agradecer ao professor Adriano. Esta questão do impacto, e temos falado muito da amamentação, começamos a perceber efetivamente que até na população mais idosa, é importante perceber, se não foi identificado precocemente, alterações, nomeadamente a nível da apneia do sono. É isso? E não só da apneia, das questões da deglutição também. Hoje nós temos uma, uma fonoaudióloga, que é Yasmin Frazão, e a gente tem estudado as questões do freio lingual, o impacto do freio lingual no envelhecimento. Então, o que eu já vou ter problema com o envelhecimento, principalmente na função de deglutição. E o que o freio interfere em tudo isso, né? Então, a gente vê que conforme a gente vai envelhecendo, a nossa deglutição ela já é mais lenta, né? Porque vai lentificando. Porém, eu vou ter ajustes quando eu tenho uma língua presa, uma anquiloglossia, que vão levar a dificuldades na deglutição maiores do que se esperaria no envelhecimento sem o impacto da anquiloglossia. Nas questões da apneia, nós vemos que ao longo do tempo, o posicionamento da língua inadequado em repouso favorece a que essa musculatura desta língua ela não fique, como que eu vou dizer, saradona, né? Porque não tenho a função correta. E aí eu tenho, então, muita elevação de parte posterior da língua na cavidade oral. E que isto
também favorece a apneia obstrutiva do sono. Do sono, né? Porque é durante o sono. Voltando um bocadinho atrás, estas questões, se calhar era importante desmistificarmos aqui alguns aspectos, não é? Nomeadamente, e houve a preocupação quando esteve a elaborar o plano de estudos da parte da especialização do Freio da Língua, a questão da osteopatia, o papel há bocadinho disse, e volto a pegar nas suas palavras, a importância da osteopatia, da fisioterapia, do consultor da amamentação, a maneira como cada profissional olha para o freio, não é? E ainda há muito aquela ideia que é necessário fazer exercícios antes, exercícios depois. O que é que considera que é fundamental nós, como profissionais de saúde, terapeutas da fala, fonoaudiólogos, logopedas, passarmos aos outros profissionais, não é? E aos pais, sobre a importância de avaliação e intervenção no freio. Esta necessidade de exercícios, há evidências científicas sobre isso ou não? Não há evidência científica nenhuma dos exercícios. Muito pelo contrário. A grande maioria dos estudos falam que antes da intervenção não tem o que se fazer, e eu acredito nisso, porque se a gente for pensar que a gente vai trabalhar numa situação que não está adequada, porque a língua presa, a anquiloglossia, ela é uma condição congênita, isso quer dizer, ela está presente ao nascimento. E ela não vai mudar se eu manipular. Eu não vou tirar tensão por tensão, eu não vou fazer nada disso, né? Lembrando que muitos falam que vão tirar a tensão do frênulo, mas o frênulo se forma na tensão. Não tem como tirar isso, né? Ele se forma na tensão do movimento da língua na elevação ou retração. Então, assim, isso é o que os estudos estão mostrando, estudos de base anatômica e fisiológica, né? Então, não sei da onde se tirou que vai eliminar tensão de frênulo, tensão de assoalho de boca, para melhorar a anquiloglossia. Não tem muito senso isso, porque a anquiloglossia, ela se forma, ela vai acontecer lá no período embrionário, né? É uma falha na separação da língua da mandíbula, do assoalho da boca e da mandíbula. É uma falha. O que deveria ter soltado, não soltou. Isso não vai soltar se eu manipular ou se eu deixar de manipular. Então, as questões pré-cirurgia de manipulação não tem senso, não tem cabimento, não tem justificativa. Porém, eu posso ter tensões cervicais, escapulares, tensões nesta região, que aí o osteopata pode atuar. Mas ele não vai atuar para melhorar o frênulo. Ele vai atuar para diminuir as tensões, mas não do frênulo, da outra musculatura. É diferente. Os exercícios pós tem evidência nenhuma. Primeiro que nós temos, que eu tenha conhecimento, um artigo só que definiu como seriam os exercícios pré e pós. E basicamente esse grupo propõe que você tem que estimular o reflexo de procura, de busca e de sucção. Isso a gente faz com prematurinhos que não têm o reflexo. Os bebês nascidos a termos saudáveis têm esse reflexo. E não é isso que precisa ser trabalhado com os bebês com língua presa. Então, essa manipulação que se coloca na cavidade oral antes do procedimento cirúrgico, com esse objetivo, que é estimular o reflexo de busca e de procura e a sucção,
Isso não tem cabimento, porque esses bebês têm, a grande maioria dos bebês com língua presa tem os dois reflexos, tanto de busca quanto de sucção. E depois da cirurgia, esses autores colocam que você tem que estimular novamente o reflexo de sucção e o reflexo de busca, fazer exercícios, vários exercícios, e após os exercícios, colocar o bebê para mamar. E aí eu pergunto para vocês, o que surte efeito? O exercício ou o bebê mamar? Função é aprendida na função, não tem exercício que substitua a função. Então, o bebê vai aprender, vai adequar a sucção sugando, não tem outra forma dele fazer. Aí a gente tem que ver o papel do consultor, porque muitas vezes o consultor de amamentação, ele tem um papel importante nisso, porque ele tem que manter a produção de leite, ele tem muitas vezes que posicionar adequadamente esse bebê, ver as condições da mama da mãe. Então, é uma coisa muito mais ampla do que o frênulo. O frênulo é uma das questões da amamentação. O consultor de amamentação, ele vai ver de uma maneira mais ampla. Então, muitas vezes ele é importante em todo esse processo. Então, a gente tem que ter essa visão transdisciplinar, mas entender que tem situação que a gente está propondo fazer algumas coisas que não tem evidência, que não tem, porque não existe evidência dos exercícios, né? E o que tem publicado não justifica o que a gente vê na clínica. E quando a gente vai para a grande maioria dos estudos, no pós-frenotomia, porque a grande maioria orienta pós-frenotomia, né? Pós-cirurgia e não pré, pouquíssimos falam de pré, porque pré, se a gente pensar que a gente vai trabalhar em cima do que tem, o que tem não está bom, você vai criar compensações. É isso. Porém, o pós, a grande maioria dos estudos refere que há uma melhora na sucção, desde que colocado corretamente esse bebê na mama da mãe, imediatamente após o procedimento cirúrgico. Então, por que é toda essa manipulação do bebê? Eu sempre digo, a boquinha do bebê foi feita para receber o mamilo da mãe, não é o dedo do terapeuta. Raras exceções se coloca o dedo na boquinha do bebê, né? Então, o que eu penso, Tânia, é que se a gente compara na literatura, a gente vai ver que a grande maioria dos estudos vai pela amamentação pós-cirurgia. A gente tem feito aqui no Brasil estudos com ultrassonografia, né? Então, é feito ultrassom depois da cirurgia. E a gente vê que a amplitude de movimento da língua, ela vai ocorrer naturalmente depois do procedimento cirúrgico, sem nenhuma intervenção. Então, essa língua consegue uma excursão muito maior, porque não tem nada que segure mais ela no pós-cirúrgico, né? E a efetividade desta amamentação, ela é gradativa. Então, ela vai melhorando ao longo dos dias. Mas o que é mais importante? O que melhora imediatamente? A dor relatada pela mãe. Isso não tem mãe que diz que não melhora, né? Então, o que melhora imediatamente é a dor. As condições, as variáveis da sucção, a gente tem que ter um tempo para o bebê se adaptar a essa condição. Por isso que é importante acompanhar esta mãe, né? Acompanhar não quer dizer dar terapia para o bebê. Dar o suporte para essa mãe.
E a gente tem aí uma média de 30 dias para que esse bebê tenha novamente todo esse processo e comece a ser, para que esse processo comece a ser efetivo. Por isso que a gente somente reavalia esse bebê 30 dias depois do procedimento cirúrgico. Reavaliar é uma coisa, acompanhar é outra. Este acompanhamento é muito importante. E calculo que o sucesso dessa cirurgia, não é? Quando às vezes seja um dos aspectos fundamentais, quem faz, neste caso a cirurgia, saiba efetivamente o que está a fazer, porque vai depender Sim, significativamente do sucesso da amamentação, estamos a falar em bebés. sim. Na verdade, o cirurgião tem que saber fazer o procedimento cirúrgico, né? Assim, porque vários profissionais, vários cirurgiões podem fazer a cirurgia. A questão é se sabem fazer. Mas eu posso ter também intercorrências? Posso ter intercorrências. Isso faz parte, é um procedimento cirúrgico, todo procedimento cirúrgico tem risco. O que a gente sabe pela literatura? É um procedimento de baixo risco. Baixo risco não quer dizer que não vai ter risco, né? Por isso que o profissional precisa saber. Nós temos estruturas nobres muito próximas, né? Então, nós temos a artéria lingual, as artérias linguais, as veias linguais, o nervo lingual. Hoje a gente sabe que o nervo lingual, ele tem pelo menos 5 caminhos diferentes descritos na literatura. Como saber se nós não vamos lesar o nervo lingual? Nervo lingual é sensorial, responsável pela parte sensorial da parte anterior da língua. O bebê vai saber, vai dizer para a gente que foi lesado e que ele não está sentindo a parte anterior da língua? Não vai, nós não vamos saber, né? Vai ter, e ele vai saber algum dia? Pode até ser, mas ele vai crescer sem saber que ele não sente, que ele não sabe como é sentir, se lesar. Então, isso é sério. Então, assim, o cirurgião tem que ter muito conhecimento da anatomia cirúrgica, porque ela é diferente da anatomia funcional da língua, né? Então, ele tem que ter. Porém, eu posso ter tendência a ter fibrose, por exemplo? Pode, isso é individual. Não tem pessoas que têm tendência a ter queloide na pele? Pode ter uma dificuldade de cicatrização também. Então, a gente tem que contar com isso também. Só que isso não é uma coisa que é comum. Não é comum. Comum é não ter. Então, o que a gente tem visto é excesso de fibrose. E por que que teve fibrose? A gente tem estudos sendo conduzidos hoje na USP, por odontos, né? E que tem feito análise histológica da cicatrização e tem comparado como foi feito o procedimento cirúrgico. A gente vê que se o procedimento foi muito invasivo ou teve manipulação excessiva nessa região, eu tenho maior chance de ter fibrose. Então, como as cirurgias estão sendo feitas? Estão sendo manipuladas? Porque se estão sendo manipuladas, a probabilidade de se criar fibrose é muito grande, porque você interrompe o processo natural de cicatrização. E o organismo vai dar uma resposta, né? Então, quem está manipulando entende de cicatrização, estudou cicatrização, é apto para trabalhar em estruturas que estão cicatrizando? Porque freno, a gente tem 3 tecidos diferentes. A gente tem mucosa oral, a gente tem face e a gente tem músculo. Eu sei a cicatrização desses 3. Qual é a conduta para cada tipo? Que são totalmente diferentes. Então, será que eu sei fazer isso? Eu não sei. Eu não sei de cicatrização. Eu não sou formada para cicatrização. Eu aprendo com cirurgiões
Mas eu não tenho formação, eu, enquanto terapeuta da fala, fonoaudiólogo, não tenho essa formação. Então, fazendo aqui um ponto de situação. Em relação à alimentação, podemos ter no início dificuldades na alimentação, mas não, a dificuldade não pode não residir no bebê, temos que avaliar muito bem este freio, não é? Temos uma díade e temos uma mãe, não é? Efetivamente. Pensando na introdução alimentar, pensando no jovem, no adulto e depois no idoso, ainda na criança, poderá dar uma recusa alimentar, poderá dar uma disfagia. O quê? A manipulação? Não, neste caso, alterações a nível de freio, ou seja, anquiglosia. Há, A anquiloglossia. Na verdade, a gente não tem estudo, Tânia. A gente não tem estudo que fale que se tiver anquiloglossia, vai ter seletividade alimentar, recusa alimentar. O que a gente vê no levantamento que a gente faz dos pacientes, e a gente até vai estar organizando já para publicar. Os pacientes, eles não vão, as mães não vão ter queixa grande, elas vão achar que tudo é normal. Então, assim, elas vão desenvolver estratégias para esse bebê comer melhor. Então, ele vai ter dificuldade, mas o que a mãe faz? Coloca a papinha do meio da língua para trás, facilita a deglutição. Mas isso ela faz instintivamente e ela não ela acha que é uma dificuldade natural. Que acontece com os maiores? Quanto mais seco e quanto mais duro o alimento, mais difícil é para mastigar. E aí, o que acontece? Esses pacientes, eles têm uma tendência a recusar carne vermelha, por exemplo, né? Então, eles mastigam, mastigam, mastigam e cospem fora, porque não conseguem fazer a propulsão desse bolo da carne. Principalmente aqui tem muita fibra, né? Eu sempre conto a história de um paciente, ele chegou para mim com 10 anos. E a mãe falou, Roberta, ele sempre foi vegetariano. Ele fez a opção de ser vegetariano desde pequeno. Ele não aceitava carne, ele não comia carne. E aí a gente entendeu que ele queria ser vegetariano e aceitou, e ele hoje é vegetariano, 10 anos. Eu falei, verdade, né? Mas você tentou? Ai, tentei, mas ele recusava e só aceitava legume. Falei, ok. O que ele come hoje, né? Então, nada de carne. Então, ele come só coisa de consistência mais macia, né? Necessidade de tomar água durante a alimentação. Então, para engolir sempre com um golinho de água, ok, se adaptou e foi. Aí, uma língua muito presa, mas muito presa, muito presa, muito presa. Aí fizemos a cirurgia, 30 dias depois, eu falei para ele assim, Fulaninho, vamos experimentar carne, ver se é gostoso, se você não gosta mesmo, ou se você não conseguia, você topa? Ele falou, eu topo, Roberta. Eu falei, então tá bom. Aí eu pedi para a mãe filmar, né? Ele comeu 4 bifes imensos e ele dizia: Mãe, que delícia, que delícia. E aí ela falou: Roberta, agora ele só quer comer carne. Isso quer dizer, ele não era vegetariano. A mãe interpretou a recusa dele, a seletividade dele, como ele tendo a opção de ser vegetariano. E aí ela chegou para mim e falou assim: Não, ele só quer comer carne, mas olha como ele come, né? Aí eu mostrei o vídeo da avaliação dele comendo. Ela falou assim: gente, que judiação, porque era um pedaço, ele não conseguia ejetar o bolo para trás. Então ele ficava mastigando, mastigando. Eu falava assim: nossa, eu já engoli 30 vezes e ele não engoliu ainda o pedaço de carne.
né? Porque ficava aquele bolo na boca. E aí, o quão efetivo ficou, com alguns ajustes, lógico, com terapia, porque você tem que adequar, né? O quão melhor ficou depois do procedimento cirúrgico e ele aceitou o alimento, né? E ele aceitou alimentos que ele não aceitava antes. Então, dificilmente a gente vai ter um paciente que venha para a gente com queixa de mastigação ou de deglutição. Eles não vêm, porque eles não sabem como é mastigar correto. E a família também não sabe. Eles sempre vão associar que não gosta, que é vegetariano, que fez a escolha, mas não que é uma dificuldade. Por isso a dificuldade de você fazer os estudos, né? Mas quando você começa a esmiuçar a história clínica, você vê que a história é sempre a mesma, né? Vai adequando aquilo que a criança consegue e aceita, né? Agora, dizer que é uma recusa, que é uma recusa doença, vamos dizer, né? Patologia, não dá para a gente afirmar isso, né? Mas a gente vê isso nos maiores. A gente vê isso na própria avaliação. Mas eles não vão chegar para a gente com queixa. Dificilmente vai chegar com queixa de mastigação. É na avaliação que a gente vai mostrar para eles, né? E muitas vezes, nem na fala, Tânia. Às vezes você vê a distorção na produção do som e a família acostumou tanto com a fala que ela fala assim, mas eu não vejo que tem problema, né? Eu recebi um adolescente e a mãe chegou e falou, Roberta, ele não quer mais ir para a escola porque os amigos imitam a forma como ele fala, mas eu não vejo que ele fala errado. E ele tinha uma baita distorção do rã, de arara, caracol, né? Esse R mais fraquinho. E a mãe não percebia, para ela era normal, porque ele sempre falou desse jeito, para ela era normal. Aí, quando a gente foi mostrar para ela o que que era um som correto, e ela comparou, ela falou: Nossa, ele não fala este som mesmo, do jeito que a gente fala. E aí fez a cirurgia e ele queria muito, muito melhorar a fala dele. Ele foi um paciente que eu falei que foi recorde, mas ele treinava muito. E ele chegou no padrão bem próximo da normalidade. O que a gente tem que entender também de fala é que nós temos as distorções que são auditivas, né, que eu escuto, que o som está diferente do que é esperado, e a gente tem as distorções visuais, que é aquela que parece que eu escuto um som igual ao meu, né, o normal, o esperado, mas ele está fazendo uns ajustes, umas compensações que não são esperadas para aquele som. Normalmente eu tenho muito desvio mandibular, eu tenho movimentação inadequada de língua, ajuda dos lábios, muita ajuda de lábios, superior ou inferior, que não é o esperado. Mas ele não vai deixar de falar, porque o indivíduo com língua presa também não deixa de falar. Então, o que é importante a gente saber é que o indivíduo com anquiloglossia, ele não deixa de fazer nada, ele não deixa de mamar, ele não deixa de respirar, de deglutir, de mastigar, de falar, mas ele vai fazer com compensações. Então, me preocupa muito aqueles que dizem assim: ah, então, ele tem a língua presa, mas ele está mamando. Oi, ele pode mamar. A questão não é se ele está mamando, é como ele está mamando, né? Que ajustes que ele está fazendo. Ele está cansando ou ele não está cansando? Porque é isso que a gente precisa pensar, né? Porque lembrando que na língua do bebê nós temos mais fibras rápidas. Fibras rápidas são de contração rápida, mas são menos resistentes à fadiga. Então, se eu tenho uma resistência ao movimento, eu vou ter uma tendência a cansar mais. E é esse aspecto que a gente tem que considerar mais nos bebês.
estava a ouvir falar isso, se calhar vamos para uma última questão. Penso que não tenha sido em vão a escolha da questão do impacto do freio, da língua presa, em detrimento de, porque não freios orais. E neste caso só freio da língua. Porque freios orais, de um modo geral, não têm evidência nenhuma, né? Por mais que as pessoas estão tentando correlacionar o freio labial superior com o freio labial inferior, as bridas, com tecidos orais presos, que hoje as pessoas falam tecidos orais presos, não tem evidência nenhuma. Lembrando que os freios são estruturas de sustentação nessa região toda, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E assim, o freio labial e correlacionar freio labial com amamentação meio que não justifica, né? Se a gente for pensar a função do lábio, que a função do lábio não é de retirada do leite, a função do lábio é de vedamento. E se ele tiver assim, 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 ele vai vedar. Se encostou na mama da mãe, ele veda, né? Então, não existe muita evidência científica disso. E saiu até uma revisão sistemática que ela fala, né, agora de 2024, que ela fala que com as questões da anquiloglossia a gente caminhou muito, a gente já tem muitas evidências, né? Mas que com os outros tecidos orais presos não se tem evidência ainda, nem do que é normal, nem do que é alterado. E se é alterado, qual é o impacto? Porque a maioria dos estudos que tem, que faz a cirurgia do freio labial, faz do lingual junto. Então, o que melhorou foi a língua ou foi o lábio? Então, deveria, para fazer isso, não fazer o lingual, fazer só o labial e ver qual seria o impacto disso. Mas a gente não tem estudos que fizeram cirurgia só do labial. Ou seja, precisamos efetivamente mais evidência científica e não passar informação a famílias e outros profissionais com base na nossa experiência, sem estar devidamente sustentada, apoiada por quem, neste caso, fez estudos fidedignos, não é? Porque nós vamos ver muitas vezes a própria forma de fazer os estudos não é a mais correta. De uma forma muito rápida, quero-nos falar do Tank Tai, que foi este fim de semana, esta iniciativa porque a Roberta está à frente de muitas atividades, colabora connosco na especialização de DAMP, dificuldades alimentares neopediátricas, está à frente agora desta especialização de freio lingual, vai estar em Portugal a dar uma formação para profissionais de saúde na área da língua, das funções orais, no próximo dia 6 de abril. Para fecharmos aqui este webinar, para podermos ir assistir e ouvir falar e ouvi-la falar no próximo, no live da Abram, quero-nos fazer aqui um ponto da situação, esta iniciativa, o quanto proveitoso é para nós, profissionais nesta área? A ideia do Tongitai Brasil surgiu exatamente por esse excesso de informação equivocada que a gente tem nas mídias sociais, né? Então, ele surgiu, nós já estamos já no terceiro Tongtai, a ideia é realizar o Tongtai uma vez por ano. Este ano ele se consagrou como o maior evento de frênulo lingual e anquiloglossia de toda a América Latina, né? Nós tivemos muitos inscritos. Foi um dia muito bom, tem alguns que estão aqui que participaram do Tongtai, né? É assim, e ele é transdisciplinar, né? Ele pega todas as áreas e mostra as visões de cada área, algumas com mais evidência, outras com menos evidência, mas a ideia é essa, para mostrar qual é o caminho que a gente tem que ter em termos de pesquisa. A ideia é essa, né? Então, temos que fazer pesquisas para comprovar o que mais? Porque é isso. A ciência é isso, a ciência é viva, né? Então, a gente tem que continuar aí mostrando qual é o impacto. E o Tom Tai veio por isso, e foi realmente um sucesso muito grande. Deu para perceber que sim. Não é
que não ficássemos aqui mais tempo, mas quero agradecer às pessoas, pedir desculpa porque eu tinha dito inicialmente, se calhar tínhamos aqui um espaço para esclarecimentos. Fica a promessa que teremos novas oportunidades para o fazer, mas realmente esta conversa vai continuar também no site da Abram, pela live. Estão convidados a continuar esta conversa com a professora doutora Roberta Martinelli. A vocês que queiram rever, ou quem, nós tivemos muitos participantes que à última da hora não puderam estar aqui presentes, vai estar disponível no canal do YouTube este webinar e convidamos-nos a próximos encontros. Agradecer à professora Roberta Martinelli, se quiser dizer umas últimas palavras para este dia especial. Eu acho que a IMO cresceu muito no mundo todo, né? Mas ainda precisamos de muitas evidências, de muitos estudos, e eu acho que é isso. A ciência é viva e a gente tem que fazer com que a MO continue viva, né? Fazendo todo esse processo de pesquisas e evidências. E quero convidá-los, né, para quando eu estiver em Portugal, quem puder, conhe... eu gostaria de conhecer pessoalmente. Não sei que dia, não sei quando, porque isso é a Tânia que vê, eu só sei que eu vou. 6 de Abril. E nem o que eu vou fazer ainda eu não Está a sei, 5 e mas a 6. E está a é, 4, 5 e 6 pelo menos. então estarei aí. Será um gosto. Falando, é o nosso intensivo, né, de frenololingual, que é só presencial que a gente não dá esse curso online. E é muito interessante porque dá uma visão global aí de tudo que tem de mais novo em relação à língua e frenolingual e anquiloglossia. Então é um curso que eu adoro dar e super recomendo. Eu devo dizer que este é um dia especial, dia 17 de fevereiro, mas também me atrevo a dizer que possivelmente em maio, qualquer dia, teremos também um dia especial para homenagear a Roberta, porque além de ser assim um coração de pessoa, uma excelente profissional, é uma pessoa que se entrega de coração à profissão e tem sido assim incrível a jornada de a conhecer e estar assim nesta paixão enorme. Muito obrigada de coração por toda essa sua dedicação. A motricidade orofacial, a fonoaudiologia, a terapia da fala e a logopedia não seriam certamente tão ricas se não fosse pelo seu contributo. Por isso, encerrar o dia 2 é agradecer à professora doutora Irene, mas também assim por todo o impacto que tiveram na forma de formação de terapeutas ao longo destes últimos anos. Nosso muito obrigada. Um beijinho muito grande, um abraço e pronto. Obrigada, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Foi uma honra, na verdade, estar aqui com vocês no dia de hoje. A gente tem que encerrar. Quem puder, participe da live da Sociedade Brasileira, que vai começar daqui 15 minutinhos. Um Combinado. abraço, Tânia, muito Obrigada a obrigada, nós. Um bom obrigada a descanso todos. e um bom dia Tchau, de trabalho para tchau. quem for o caso. Obrigada a nós.